E vem conferir a crítica do filme Pequenos Espiões Apocalipse. E lançou na Netflix o filme Pequenos Espiões Apocalipse, quinto filme da franquia Pequenos Espiões, que conta com a volta do Robert Rodrigues, tanto para a direção como no roteiro, junto com o seu filho. E Robert Rodrigues é um cara que sempre gostou muito da sua franquia Pequenos Espiões. Quando ele lançou o primeiro filme, ele é um filme que ele funcionava para a época que ele foi lançado. Uma época onde estava numa transição do CGI, e isso era visível, mas que tinha um nível de entretenimento que fazia com que o filme funcionasse. E ele funcionava na época. Não recomendo que você reassista os primeiros Pequenos Espiões hoje em dia. É melhor ficar na nostalgia, porque os filmes envelheceram muito mal em todos os sentidos. Acho que são filmes que não funcionam mais muito bem hoje em dia. Pela CGI, pelas atuações, por vários motivos, o filme não funciona. E ao longo dos anos, a própria franquia foi ficando desgastada. Tanto que depois do Pequenos Espiões 3, eles deram uma pausa de muitos anos, até que eles voltaram com Pequenos Espiões 4, que veio com a seguinte ideia: e se a gente tivesse uma continuação, mas que se passasse anos após o Pequenos Espiões 3, com outro elenco, com outros filhos, com outras crianças? Era para ser uma porta de entrada para a franquia recomeçar, mas o filme não deu certo. O filme foi para o cinema, não deu certo de crítica nem de bilheteria. Exatamente por isso que eu falei, os primeiros filmes envelheceram mal, e a forma como a franquia foi evoluindo fez com que o 4 não levasse um pé a mais para a franquia. E aí, depois de muitos anos, a gente vem com Pequenos Espiões 5 Apocalipse, que vem para Netflix. Robert Rodrigues deu entrevista falando que estava muito ansioso para voltar para essa franquia e que se o filme desse certo, ele adoraria fazer mais filmes. Mas eu acho que esse filme não vai dar certo, nem em questão de visibilidade no streaming, nem em questão de crítica, porque o filme é muito ruim. Robert Rodrigues tem um universo muito interessante em mãos, e ele é um diretor que sempre foi muito criativo em todos os projetos que ele colocou à mão, porque ele sabe ser criativo na forma de criar as ideias de agentes de espiões mesmo, a ideia de como eles vão criar aquelas crianças, como vai ter aquela ideia, o universo sempre é interessante. Mas parece que em vez dele tentar dar um passo a mais, recomeçar a franquia, perceber o que está fazendo sucesso hoje em dia nos filmes de ação e trazer para dentro da franquia Pequenos Espiões e realmente recomeçar, parece que ele fica só se auto-referenciando ao longo do filme inteiro. Esse filme, ele é um copia e cola em relação ao roteiro do primeiro, desde a forma de como acontece a revelação, como os personagens são escritos, tudo é muito parecido com o primeiro filme, mas foi o que eu falei, se você rever o primeiro filme dos Pequenos Espiões hoje em dia, você vai perceber que, tirando o fator nostalgia, ele é um filme que ele não funciona mais de maneira nenhuma. Então você pegar aquilo que não funciona mais do começo dos anos 2000 e trazer para 2023 não parece uma boa ideia. E é isso que acontece aqui. A história em si, ela é pouco inventiva, pouco criativa e, como eu falei, fica só referenciando coisas que a franquia já fez. Coisas que a franquia já fez, não funciona mais e que tentam repetir aqui e que não funcionam aqui. Mas a história em si, eu nunca achei que foi o mais importante de Pequenos Espiões. Eu acho que se eles trabalhassem outros elementos de forma boa, podia ser que a história, mesmo que não fosse incrível, funcionasse. Porque o ponto aqui é gerar o entretenimento. E o entretenimento fica através das partes de ação e da parte da química entre os personagens que estão em tela. Se isso funcionasse, a história ser uma história padrão, que joga no seguro, poderia funcionar. Mas não é isso que acontece. A história do filme é muito fraca, a história do filme ela acaba só se auto-referenciando, sem dar um passo a mais, e sendo realmente pouco criativa, pouco inventiva, e usando coisas que já começam ultrapassadas desde a hora que o filme lança, e quando você chega na parte da ação e dos personagens, o filme funciona menos ainda. Na parte da ação, eu acho que eles poderiam, nesse momento, considerando o dinheiro que colocaram para fazer o filme, o Robert Rodrigues poderia trabalhar melhor o CGI do filme, poderia dar mais realidade para ele. Aqui isso não funciona, nem no momento onde a ação acontece, e isso acaba prejudicando muito os atores, porque são atores mirins, são atores que não têm tanta experiência assim, e você vê que eles ficam incomodados com aquela tela verde no fundo. Aquela tela verde no fundo atrapalha as sequências de ação, atrapalha os atores mirins nas sequências de ação, como também atrapalha na química entre eles. Existem muitas cenas que eles estão completamente numa sala verde,
verde. E isso atrapalha muito a química entre os dois personagens. A química entre dois atores que já não tem uma grande experiência no cinema. E aqui, por acabando de ter esse CGI gigantesco, acaba diminuindo como eles conseguem ser naturais nas sequências de ação, naturais nas sequências que eles estão juntos, e a química deles não funciona. Então, a parte de ação não funciona, a parte de entretenimento dessa forma não funciona, e a química entre os atores também não funciona. Desde os mirins até os mais velhos. Você tem atores conhecidos mais velhos, assim como a franquia fez como um todo, mas você sente que isso também não funciona de maneira nenhuma. Porque os atores mais velhos, como o Zachary Levi, ele deveria ter uma química com a Gina Rodrigues, mas ela não tem essa química. E ele não tem essa química exatamente porque o roteiro não trabalha muito bem eles. Eles forçam para ser um casal, mas parece mais uma dupla que está começando a se conhecer e vai se tornar um casal do que dois pais que têm dois filhos. Então, não funciona a química entre eles como casal, e como a química das crianças não funciona. A química entre família não funciona de maneira nenhuma. E isso Pequenos Espiões tinha antigamente e funcionava muito bem. Então a química entre eles não funciona, o entretenimento que seria a sequência de ação, o bom dinamismo entre eles não funciona, e a história é a mais genérica possível, repetindo coisas que já estão ultrapassadas na franquia. E a única ideia que eu considero minimamente decente desse filme seria a ideia dos games. E a ideia dos games que eles colocam aqui como algo da tecnologia controlando essas crianças poderia ser algo interessante, mas tem dois fatores aqui. O primeiro é que o terceiro filme já brincou com a temática de videogames e foi muito melhor do que aqui, e aqui sempre que tem a boa ideia dos videogames, até usando de uma forma interessante, você vê que também eles perdem muito esse potencial, e mais uma vez, a ideia de estar numa sala verde completa, vê que atrapalha muito os atores, a história em progredir e a ação como um todo. No fim, é um filme que ninguém deveria assistir. Concluindo, se Robert Rodrigues tinha esperança que Pequenos Espiões Apocalipse fosse a volta da franquia, eu acho que é bom ele repensar a franquia como um todo. Que pra mim, se esse for o recomeço, é uma péssima porta de entrada. Que é em tudo que tenta fazer. Personagens que não tem química, o entretenimento, que as sequências de ação, a boa parte do humor não funciona. E ainda por cima, a parte do roteiro, ele fica só se autorreferenciando, usando o plot do primeiro filme, que já não funciona hoje em dia. Tem a parte dos games que funciona, e tem um ponto ou outro na parte da criatividade do Robert Rodrigues, que ainda funciona bem em tela. Mas de modo geral, é um dos piores filmes da franquia, de uma franquia que já não é boa. E por isso que eu fecho o filme Pequenos Espiões Apocalipse com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Pequenos Espiões Apocalipse? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.